Vamos continuar? Por fim, falando da Umbanda. A Umbanda é um culto onde um culto de matriz africana, onde nós cultuamos também seres folclóricos que são nossa ancestralidade. E quando fala de ancestralidade, a gente está falando de quê? Gente morta. Mas como assim gente morta? Olha, nossa ancestralidade ela vem da nossa linhagem, ou seja, das pessoas que vieram de antes de nós. Todo mundo no Brasil, nós temos que levar em consideração e temos que concordar que é um país misto, miscigeno. Então, nós temos cultura de tudo quanto é lugar. E a maioria das pessoas são de família de retirantes, né? De pessoas que saíram de zonas e cidades diferentes para tentar a vida em outros lugares. Como, por exemplo, nordestinos que foram para São Paulo, Brasília, para o sul do país, ou pessoas que saíram do sul para o nordeste e por aí vai. A questão é que na nossa ancestralidade nós temos uma miscigenação que acontece por quê? Porque o indígena se casa com uma pessoa é, caucasiana, ou porque o indígena se envolveu com uma pessoa africana, e por aí vai. Não tem. É uma sopa de letrinhas maravilhosa, cheia de cores, de temperos e principalmente cultura. Então, quando nós falamos sobre as entidades da Umbanda, nós estamos falando, por exemplo, mas se você cultua ancestralidade, por que você tem caboclo? Bom, Brasil. Os caboclos eles são espíritos de indígenas, né? São espíritos de pessoas que têm todo esse conhecimento, por exemplo, da cura pela natureza, das ervas, das rezas deles, né? Dos ritos de pagelança, por exemplo, que tem todo esse conhecimento sobre o natural e, em alguns casos, tão antigos que tem conhecimento sobre o natural e primitivo. Existem caboclos que descem que, acredite se quiser, nem português eles falam. Então, quando a pessoa vem falar sobre, meu caboclo desce, mas ele não fala, muito provavelmente porque ninguém vai entender, né? Mas a maioria deles, eles são espíritos indígenas que já foram até mesmo catequizados. Já os boiadeiros são conhecidos como caboclos de couro. Quem são os boiadeiros? São muitas vezes essas pessoas que vêm de família indígena, de fato, o avô, a avó eram e tinham algum conhecimento sobre isso, e muitas vezes são filhos ou pessoas que deram continuidade na cultura da família de serem, por exemplo, rezadores, benzedores, né? Mesmo homens, né, boiadeiros, como por exemplo seu Navizala. Seu Navizala, eu já ouvi histórias de que ele era filho de uma benzedeira que perdeu a mãe muito cedo, foi trabalhar cedo, na sua adolescência tocando gado, né? São vaqueiros, são pessoas dessa situação que viveram em zonas rurais e que têm muita fé. Mas eu não vou ficar falando muito sobre eles agora, por quê? Porque o nosso foco agora é terminar de explicar sobre a questão da Umbanda para começar a entrar na Quimbanda. Por fim, nós, como foi dito no vídeo anterior, nós temos as diferenças entre tipos de Umbanda, né? Cultos, que é pela questão da vertente da Umbanda, que tem Umbanda Molocô, Umbanda Sagrada, Umbanda Branca, né? Que é a Umbanda de Zélio, por exemplo, que é uma Umbanda... As pessoas falam de forma, às vezes até de forma pejorativa, branca, né? Mas para entender sobre a Umbanda, nós temos que entender que o culto da Umbanda é baseado no que a pessoa tem de conhecimento cultural dela mesma. Então, às vezes, o culto da Umbanda da pessoa é passado de pai para filho, sim, porém, ainda entra o aspecto cultural. Então, por exemplo, uma pessoa que é de Umbanda, de família, a princípio kardecista, que resolve entrar para uma casa de Umbanda e tem essa influência muito forte por causa do kardecismo, é uma pessoa que terá uma visão mais kardecista e que vai buscar uma doutrina com um foco um pouco mais assim.
Já pessoas que são de raiz africana, pessoas que já tiveram muito mais vivência no candomblé, né, nas casas de nação e por aí vai, são pessoas que vão ter menos resistência ao culto primitivo, né, o culto que vem de milhares de anos atrás. Culto esse que traz sacrifícios. Ué, Daniel, mas não Umbanda tem orixá? Se a Umbanda, ela cultua a nossa ancestralidade, que são espíritos ancestrais, por que não pode saudar os orixás que são a ancestralidade do povo africano, como por exemplo, seu preto velho ou preta velha? Os orixás da Umbanda pura, uma casa pura não traçada. Depois eu explico um pouco sobre traçado. Traçado é uma casa de Umbanda que também cultua orixá e tem ritos, né? Busca ter ritos que geralmente são comuns em candomblé. Mas toda Umbanda, por ter a ancestralidade que tem, ela sempre vai saudar orixá. Por que ela sempre vai saudar orixá? Porque os espíritos que estão ali trabalhando, a maioria deles, são vindos de África. Mas aí que tá, as pessoas elas têm um estigma muito grande, né? Um preconceito, uma opinião pré-formada de forma errônea muitas vezes, querendo saber, então se a Umbanda só faz isso, é paz e amor para ajudar, porque tem gente que faz maldade? Essa é uma pergunta complexa. Porque o culto, ele é uma forma de alcançar o sagrado, a espiritualidade. Mas será que só tem espíritos de pessoas que são paz e amor? Já parou para pensar que a nossa ancestralidade são espíritos de pessoas do passado, que viveram há 50, 100, 200, 500, 1000 anos atrás em alguns casos? Onde a visão de bem e mal é uma questão meio fora de foco. Por exemplo, o espírito indígena é um espírito que caçava. Mas, se você é um espírito que caçava, aparece um homem branco que você nunca viu e tenta usurpar sua terra, você não atacaria? Tem espíritos de tudo quanto é jeito. E lembre-se, gente, os espíritos que nós trabalhamos, os nossos ancestrais, eles também dependem da doutrinação pela espiritualidade regente da casa e por nós médiuns, pelo nosso trabalho e pela nossa postura moral. Acredite se quiser. Tem espíritos que nós trabalhamos às vezes que as pessoas até confundem como quiumbas por causa da falta de doutrinação. A falta de desenvolvimento mediúnico do próprio médium também e entendimento sobre questões morais pode fazer com que esse espírito ele também seja um espírito meio complexo de se lidar. Às vezes podemos sim se tornar um espírito puro em algum momento para poder trabalhar de forma real na lei. Mas muitos deles são conhecidos como espíritos pagãos, que são espíritos que ainda são um pouquinho alheios à moral do nosso tempo atual. Então entendam, as entidades que nós trabalhamos, os nossos guias, nossos mentores, não em sua totalidade são espíritos completamente evoluídos. Eles são espíritos buscando luz, buscando aprendizado e evolução. E muitas vezes nós mesmos auxiliamos eles nessa coisa. Sabe? Quando nós, muitas vezes, barba branca, mais velhos, vemos uma criança tomando uma atitude que a gente esqueceu que poderia ser tomada, é bem isso. Gente, no próximo vídeo eu vou falar de Quimbanda. Me desejem sorte. Quem não está seguindo, segue, curte, compartilha, comenta, pergunta sobre a linha de identidade que vocês querem saber. Eu prometo que eu vou tentar responder todo mundo com toda a atenção que eu puder. Tá? E quando eu estiver em live, aparece lá e dá um saravá. Tá bom? Que Zambi abençoe vocês. E vamos falar de Exu.